Boa noite, querida comunidade. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês em mais esse sábado. Que possamos ter os nossos corações, nossas mentes aquietadas pelo Espírito Santo, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós mais essa noite, em mais essa mensagem. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre segurança. Onde está a sua segurança? Todos nós temos uma certeza na vida, ao menos uma certeza na vida. Nós não somos imortais. Todos vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Por mais que a gente não goste disso, por mais que a gente não queira falar no assunto, mas essa é a verdade. Em algum momento da nossa vida, nós teremos que lidar com a morte. A morte passará a fazer parte da nossa história. Mas justamente por termos essa certeza de que nós não somos imortais, nós temos uma necessidade de encontrar segurança na vida. Precisamos ter a sensação, ou pelo menos a falsa sensação, de que nós controlamos a nossa vida e de que tudo o que acontece nela está sob nossos cuidados, está nas nossas mãos. Para algumas pessoas, a segurança está em Deus. Deus é a segurança da sua vida. E depositam em Deus aquilo que lhe dá expectativa, depositam em Deus todos os seus medos, todas as suas angústias. Já para outras pessoas, elas buscam coisas que lhe transmitem segurança. Seja a família, seja o emprego, seja o dinheiro, enfim, diversas coisas, falsos deuses, digamos assim, que lhe dão segurança. E essa coisa que lhe dá segurança é promovida ao lugar de Deus na vida dessas pessoas, se torna o Deus dessa pessoa. Aquilo que nos dá segurança se torna Deus em nossas vidas. Indiferente do que te dá segurança, se a sua segurança está em Deus ou se o seu Deus é aquilo que te dá segurança, a partir do momento em que nós sentimos ameaçados, nós começamos a duvidar do nosso Deus. A partir do momento que a nossa segurança, a nossa vida está ameaçada, nós começamos a duvidar da capacidade do nosso Deus de nos dar segurança. E eu falo isso, seja o verdadeiro Deus ou seja os deuses que a gente inventa. A partir do momento que eu me sinto ameaçado, eu começo a duvidar. Por mais cristão que você seja, existem momentos na vida que te colocam em xeque, onde a sua fé é provada. E então você começa a duvidar. E mais à frente a gente vai ver que esse não é um verdadeiro problema. Na lógica humana, não faz sentido você crer em um Deus que não pode lhe dar segurança. Não pode ajudar você quando você está passando por necessidade. Não faz sentido você crer em algo que não te dá nada em troca. Essa é a lógica humana. Então não importa qual seja o Deus na sua vida. Muito provavelmente você já duvidou ou você ainda vai duvidar da capacidade que esse Deus tem de lhe garantir segurança. Isso é algo natural, principalmente diante de catástrofes, diante de dificuldades, diante de problemas que assolam a nossa vida. E pensando nisso, eu quero ler com vocês um texto um pouco longo, mas que vale a pena a leitura. O texto de 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 até o 39. Ali Elias desafia os profetas de Baal. Talvez você conheça esse texto, mas vale a pena a leitura. Então, versículo 20, 1 Reis 18, versículo 20 até o 39, 20 diz assim: Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: O que você diz é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos.
Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramam sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa narrativa, ela acontece em Israel, no Reino do Norte, quando Acabe era rei. Seu reinado ficou bastante conhecido, ficou marcado pela idolatria. Ele se casou com Jezabel, uma princesa dos Sidônios, muito idólatra, ela era profetisa de Baal, e por isso a adoração a Baal estava muito presente durante o reinado de Acabe. Ele chegou a construir um altar em Samaria para Baal. Diante dessa situação, o profeta Elias foi o único profeta que sobrou para o profeta do Senhor de Israel. Todos os outros haviam sido mortos por Jezabel, mandados matar por Jezabel, e ele chega a anunciar que uma grande seca virá sobre o reino de Acabe. E essa grande seca não trouxe apenas prejuízo financeiro para o povo, porque eles dependiam da chuva para que as suas plantações pudessem crescer, mas essa seca se apresenta como um confronto a Baal, um desafio à fé que o povo tinha em Baal. Baal ele era conhecido como o Deus responsável pelas condições climáticas. Ele era o responsável pela chuva, pela seca, pelos trovões, pelo sol. Então Baal era fundamental para que eles tivessem uma boa colheita. E então quando Deus, por meio de Elias, diz que uma grande seca virá, ele está pondo à prova a fé que o povo tem em Baal. Ele quer mostrar ao povo que Baal não tem poder nenhum, não tem real poder para que eles possam confiar nele. Que ele não passa de uma imagem inventada por homens, que ele não tem poder para mandar a chuva que eles estão precisando. Elias está perguntando ao povo: a quem vocês vão seguir? Decidam-se, ou a Deus, o Senhor, ou a Baal, mas tomem uma decisão, não fiquem em cima do muro. E o povo, eles estavam em dúvida. Quem era o verdadeiro Deus? Baal era Deus ou o Senhor era Deus? Baal era aquele Deus que prometia aquilo que o povo queria, aquilo que eles precisavam para sobreviver. O Deus que vai totalmente ao encontro das necessidades e das vontades do povo. Os profetas de Baal falavam apenas aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que o rei gostaria de ouvir. Os discursos desses profetas agradavam ao rei.
Baal era um Deus cômodo a se servir. Um Deus que não se incomodava com os pecados do povo, não exigia transformação do povo. Mas Javé, o Deus de Israel, ele parecia não oferecer nada. Diante de tantas promessas que Baal fazia, parece que Deus, o Senhor, se esqueceu do povo. Parece que ele sim estava dormindo. E essa mesma dúvida os discípulos de Jesus também tiveram. Quando eles estavam navegando em meio a um grande temporal, quando as suas vidas estavam em jogo e o desespero tomou conta deles, eles olham para o lado e Jesus está dormindo. Por um lado, Deus parecia tão perto, mas por outro ele estava tão longe, dormindo em meio àquele perigo. Então eles questionaram Jesus: não te importas que a gente morra aqui no barco, no meio dessa tempestade? Situações de dificuldade, onde a nossa segurança ou a nossa vida está em risco, pode nos levar ao desespero e nos trazer essa dúvida: onde está Deus? Será que Ele está me ouvindo? Ou será que Ele se esqueceu de mim e foi dormir? Eu não sei se você já passou por um momento assim. Talvez você esteja exatamente agora passando por um momento de dúvida. Mas o fato é que a partir dessa dúvida, nós podemos optar por seguir os falsos deuses, que prometem aquilo que nós queremos ouvir, que aparentemente suprem todas as nossas necessidades, dizem dar coisas que nos trazem segurança, e é assim com diversas coisas. Várias coisas à nossa volta parecem nos dar segurança. A gente acredita num seguro de vida, a gente acredita numa poupança, a gente acredita no dinheiro, no trabalho, em pessoas, enfim, a gente deposita a nossa segurança nas mãos de tantas coisas. Muitas pessoas se esquecem de Deus e depositam toda a sua confiança no dinheiro que elas possuem, ou pior ainda, no dinheiro que elas sonham em possuir. E a promessa de Deus parece nada, se comparada com a sensação de segurança que essas coisas nos transmitem. A sensação de segurança que o dinheiro, que o emprego, que um marido, uma esposa pode passar. Parece que Deus é nada diante dessa sensação que a gente tem quando temos algo nas mãos que pode nos garantir a segurança, que a gente acha que pode garantir a segurança. Essa é a dúvida que o povo tinha naquela época. Talvez seja a dúvida que você está enfrentando nesse momento da sua vida. Quem é o Deus no qual eu devo confiar? Muitas pessoas naquela época se prostraram diante de Baal, e no meio de um povo que inicialmente servia a Deus de Israel, restou apenas um profeta do Senhor. Diante de toda aquela multidão de pessoas, diante de um povo inteiro que servia a Deus, somente um profeta, somente Elias. E ele contra 450 profetas de Baal. Ou seja, o povo tinha virado as costas para Deus. Todo o povo servia e seguia a Baal. O maior problema não é a gente duvidar diante de um momento de crise. O maior problema não é a gente questionar a presença de Deus no momento onde eu me sinto abandonado por Deus. O problema está em colocar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa no lugar que pertence a Deus, no lugar que pertence ao verdadeiro Deus. Elias também enfrentou a seca. Elias também enfrentou o castigo de Deus para o povo idólatra. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele precisou ouvir e obedecer a Deus. Nós podemos ver ao longo da sua vida, do seu ministério, que o que guiou a vida dele, a expressão que aparece várias vezes é: foi e fez segundo a palavra de Deus. Capítulo 17, capítulo 18, no texto que a gente leu, no versículo 36, fez segundo a palavra de Deus. Elias precisou confiar e depender totalmente de Deus. Em meio à seca que todos enfrentavam, a confiança dele permaneceu em Deus, na certeza de que Deus sustentaria e que Deus ouviria a sua oração. Diante desse desafio, ele teve que ter fé e confiar que Deus mandaria o fogo do céu para que o holocausto fosse consumido. A fé de Elias precisava estar muito segura em Deus para que ele tivesse a coragem de propor esse desafio. Imaginem a cena: Elias, o único profeta do Senhor, diante do rei, de 450 profetas de Baal e de todo o povo fazendo esse desafio. Se Deus não respondesse a oração dele, mesmo que Baal não respondesse, ele seria sacrificado. Ele seria considerado um falso profeta. Então ele tinha muita certeza. Ele permaneceu fiel a Deus. É preciso ter coragem
para permanecer fiel a Deus em meio às dificuldades. Principalmente quando a maioria desiste e se volta aos falsos deuses. É preciso ter coragem para permanecer confiante ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. O Deus que enviou o seu Filho como sacrifício para que nós pudéssemos estar novamente com Ele. O Deus que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Por mais interessante que pareçam as promessas que a gente ouve por aí, precisamos reconhecer e confiar que Deus é o único e verdadeiro Deus. Ele é o Deus que está presente também em meio às dificuldades. As promessas de Baal eram incríveis, eram muito boas, mas elas não se cumpriram. O povo precisava de uma resposta. E então Elias oferece uma oportunidade para que a dúvida fosse embora. Elias faz esse desafio aos profetas, desafia o próprio Baal, para provar ao povo quem era o verdadeiro Deus, quem estava cuidando deles, quem estava atento ao sofrimento, às lamentações daquele povo. Os profetas de Baal ficaram quase o dia todo gritando e implorando ao seu Deus para que ele mandasse fogo do céu, mas não receberam nenhuma resposta, e o texto enfatiza isso. Ninguém ouviu, ninguém respondeu, ninguém se manifestou. O Deus que tanto prometia agora não podia fazer nada por eles. Não receberam resposta, não tiveram atenção do seu Deus. Mas Elias, para evitar que restasse qualquer dúvida do poder do verdadeiro Deus, ele pede que o povo derrame água, muita água sobre aquele altar, não era pouca água. Ele pede 3 vezes até encher a valeta. E então ele faz uma oração simples, uma oração curta, pedindo que Deus mostre ao povo que ele é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Deus, e que Deus converta o coração daquele povo mais uma vez ao Senhor. Que o coração do povo se volte mais uma vez ao Senhor. E ao contrário de Baal, o Senhor responde à oração de Elias. A oração do seu servo é respondida. Deus mostra que ele é digno de confiança, que ele está no controle de todas as coisas. Deus não tem a obrigação de nos provar que ele é o verdadeiro Deus. Mas ele faz isso por amor a cada um de nós. Porque ele nos ama, ele faz com que os nossos corações se voltem a ele. Só ele pode realizar isso. Só ele tem poder para transformar os nossos corações, para fazer com que os nossos corações se voltem para ele. Por nossas próprias forças nós somos incapazes, e principalmente diante das dificuldades. Em momentos de dificuldade, facilmente a gente se afasta de Deus. Deus nos prova que ele é Deus quando nós não conseguimos mais confiar nele. Isto é misericórdia. Isto é a graça de Deus. O amor derramado sobre nós, mesmo sem a gente merecer. Mesmo quando a gente não o reconhece como Deus, e a gente vai atrás dos falsos deuses, mesmo quando a gente sai em busca de promessas infundadas, de uma falsa segurança. E porque Deus ama tanto o seu povo, ele fez com que o coração daquelas pessoas se voltassem para ele. O povo reconhece quem é Deus, quem é o seu verdadeiro Deus, quem está do lado deles em meio às dificuldades, em meio à seca que eles enfrentam, quem pode realmente fazer algo por eles. E essa é a vontade de Deus, que o povo o receba, o reconheça como seu Deus, que confiem nele, indiferente da situação que eles estão enfrentando. Ele deseja ser o único e verdadeiro Deus na vida de cada um de nós, para que a gente deposite nele e unicamente nele a nossa confiança e a nossa esperança. E algo que eu acho bastante interessante nesse texto é que Deus não precisou suprir as necessidades do povo para que eles reconhecessem ele como verdadeiro Deus. Deus não mandou a chuva. Eles precisavam de chuva. Eles estavam vindo de um período de seca. E a necessidade do povo não foi suprida. Mas mesmo assim eles reconheceram quem era o verdadeiro Deus. Deus não quer ser reconhecido apenas quando ele supre as nossas necessidades, quando ele satisfaz as nossas vontades. Ele deseja ser reconhecido como Senhor da nossa vida também em meio à seca, também em meio às dificuldades. Deus enviou a seca como provação para o povo, para que o povo reconhecesse que ele era Deus. Deus não prometeu que não haveria dificuldades. Deus não prometeu que a chuva voltaria a cair depois que eles reconhecessem ele como Senhor. Todos, inclusive Elias, que permaneceu fiel a Deus, tiveram que enfrentar a seca. Mas a seca também é uma oportunidade de restauração. É uma oportunidade de recomeço. O povo não tinha se afastado de Deus por causa da seca. A seca veio por causa do afastamento do povo. Eles já estavam longe quando Deus mandou a seca.
A falta de chuva fez com que o povo se atentasse para a situação em que eles estavam vivendo. Fez eles perceberem que o Deus a quem eles serviam, que prometia suprir todas as necessidades de chuva, de seca, de sol, não era capaz de cumprir com essas promessas. Deus enviou a seca como juízo, como provação, mas também como um meio para que o coração do povo pudesse voltar a Deus. O ato de Deus de fazer o povo voltar o coração para Ele e mais tarde mandar a chuva que eles precisavam mostra a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, que age no coração das pessoas e supre as necessidades no devido tempo. Isso é a graça de Deus em meio ao juízo. Deus não age para a destruição do seu povo. Também em meio ao seu juízo existe a intenção de resgatar e salvar o perdido. Tem a intenção de fazer com que os nossos corações se abram para o seu agir, para que a gente volte a Ele. Nem tudo de ruim que acontece na minha e na tua vida é culpa ou é vontade de Deus. Mas Ele deseja que a gente permita perceber o agir dEle em meio a essas situações. Em meio às situações que acontecem na nossa vida fora da vontade dEle. Por consequência do nosso pecado, consequência do pecado das pessoas à nossa volta. Ele deseja que a gente perceba o agir dEle em meio a essas situações. O momento especial que a gente está vivendo agora. Não sei, não estou dizendo que foi a vontade de Deus que tudo isso acontecesse. Mas eu tenho certeza que a vontade dEle é que a gente perceba que Ele está no controle da situação. Que Ele continua sendo Deus em meio a essa situação. Deus espera que a gente confie nele em todos os momentos. Quer sejam momentos de provações enviados por Ele, ou em momentos que não fazem parte da vontade dEle. Mas devemos ter a certeza de que nada foge ao controle de Deus. Deus deseja agir com graça, com amor, nos fazendo confiar e receber o que Ele tem para nos dar. Mesmo que a gente não consiga ver a graça em meio à dificuldade. Mesmo que a gente esteja sentindo só o juízo de Deus em nossa vida. Ainda assim, podemos ter a certeza de que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E essa certeza nos foi dada na cruz. Somente o verdadeiro Deus, que ama o seu povo incondicionalmente, é capaz de sacrificar o seu Filho em nosso lugar para que a gente pudesse se reconciliar com Ele. É capaz de se entregar na cruz para que nós pudéssemos estar novamente com Ele. E essa é a graça que Deus tem para nós. O meio pelo qual Ele faz com que os nossos corações se voltem para Ele todos os momentos. Esse texto ele se aplica a nós de duas maneiras. Primeiro, nós, como povo de Deus, precisamos ser lembrados de que Ele é o verdadeiro Deus. Em meio a um mundo que nos oferece e nos promete tantas soluções seguras para a nossa vida, tantas possibilidades de segurança para a nossa vida, coisas que parecem tão fácil, precisamos lembrar que somente o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, pode nos garantir segurança. Precisamos confiar nele sempre, mesmo e principalmente quando as coisas estão difíceis, quando as coisas não estão fáceis. Por outro lado, nós que cremos em Deus, assim como Elias, temos a tarefa diante do mundo de possibilitar que outras pessoas conheçam e reconheçam Deus como o Senhor da sua vida. Para isso nós precisamos ouvir a Deus e agir de acordo com a sua palavra. Confiar e depender de Deus em todas as situações. Suplicar diariamente a Deus para que Ele nos dê coragem, para que a gente permaneça firmes e fiéis a Ele, mesmo quando tudo se coloca contra nós e contra Deus. O meu desejo, a minha oração é que Deus fortaleça a nossa fé diariamente. Que Ele nos capacite e nos use segundo a sua vontade, para que mais e mais pessoas reconheçam a Deus como o Senhor da sua vida. Quero convidar você a ter um momento de oração. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és Deus também acima dos nossos problemas, das nossas dificuldades, da nossa insegurança, dos nossos medos, Pai. Tu és o Deus, o único porto seguro no qual a gente pode confiar. Acima de qualquer outra coisa que pode nos garantir segurança, Tu és o Deus que nos garante essa segurança, Pai. Obrigado por isso. E, Senhor, eu te peço, mande a nós o Teu Santo Espírito para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Que diante dos problemas da vida, diante das dificuldades, dos medos da vida, a gente se lembre e a gente creia que Tu estás no controle de tudo, Pai.
Senhor, Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és Deus sobre a vida, sobre a morte. Tu és Deus sobre a saúde, sobre a doença. Tu és Deus também sobre esse vírus. Pai, agora um pedido bem especial eu faço, Senhor, em meu nome e em nome da comunidade. O nosso desejo, a nossa vontade é estarmos novamente em comunidade, é estarmos mais uma vez reunidos, todos juntos, em comunhão, em adoração a Ti. Pai, eu te peço, se assim for a Tua vontade, Pai, que essa fronteira possa se abrir, que o vírus possa ser controlado, que a sabedoria que o Senhor dá aos homens, aos médicos, possa ser usada e eles consigam encontrar uma solução, ou talvez que o Senhor possa simplesmente enviar a cura. Sabemos que para Ti isso é como nada, mas Pai, nós pedimos, a nossa vontade é estarmos juntos, é que tudo possa se normalizar. E eu te peço, Senhor, se assim for a Tua vontade, que a mudança, que tudo mais possa se resolver, para que nós possamos congregar juntos em comunhão e adoração a Ti. Entrego tudo em Tuas mãos, confiando no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Me despeço desejando que a graça e a paz de Deus se derrame sobre a tua vida, que Ele abençoe e olhe por ti todos os dias. Um forte abraço e até mais.